Então, Maia, bem, eu consegui fechar geralmente mais marcas do que eu apresento, né? Porque geralmente eu vou com duas, mas dessa vez eu consegui fazer mais marcas do que eu consegui, do que eu planejava. E eu acabei tendo que tirar algumas. Umas porque eu vi coisas parecidas e outras porque realmente talvez não fizesse a função da marca como tu desejavas, né? Enfim, vamos lá, vamos começar. A marca deve se tornar o sinônimo da instituição. Então eu peguei três palavras que tu colocaste no briefing que eu te passei, né? Que é arquitetura, excelência e a confiança, que é o que os teus clientes passam para ti. E aí eu cheguei a três marcas, três candidatas, né? Partindo dessas palavras-chave. Vamos lá. Primeira, planejar. Planejar faz parte da arquitetura e tal, então eu busquei essa parte do planejamento como start para a primeira, né? Fizemos o triângulo, que é basicamente o que tu disse que tem que estar presente nas opções. Então, beleza, triângulo valendo. Perspectivas. Isso faz parte do planejamento. Todo esboço, todo desenho precisa dessa perspectiva, precisa desse, desse passo, né? Dessa técnica, que é uma das coisas que eu acho mais bonita. Eu também sou desenhista de quadrinhos, então eu uso muito, faço muito uso da perspectiva, né? E partindo daí, eu fiz com que as linhas de perspectiva, criassem um símbolo, né? Então, eu usei essa ideia, as linhas de construção perspectiva, uma partindo de um horizonte, outra partindo do topo, né? Mas as linhas formam esse símbolo. Para mim, é um símbolo muito forte, muito marcante, né? E eu não encontrei nada parecido, tá? Eu usei o fundo preto no outro para dar um peso, né? Como se fossem as duas faces, dois tipos de uso, né? Então eu achei um símbolo muito forte, né? E aí eu completei essa marca com uma fonte um pouco mais forte. Força da fonte também traz o quê de confiança, né? E o arquitetura mais discreta embaixo, mais tranquilo, mas eu acho que essa marca eu apliquei ela toda em preto, que eu achei que ela não precisava de complementos de cor. Fiz até um teste, mas não ficou tão bom quanto eu imaginava. E eu acho que esse símbolo é muito bom, porque como a gente é combatido, como a gente vê mais ou menos, sei lá, 5.000 marcas por dia sem perceber, essa é uma marca que tu bate o olho e tu não esquece fácil. São traços fortes, traços rápidos, traços simples, então ela te prende, né? Então essa é uma boa opção de marca. Eu dei uma isolada aqui para ter uma ideia completa como é que ela funciona, né? E também apliquei numa parede. Para gente ter uma ideia, pô, fazer uma letra caixa e tal, ali numa paredinha, no escritório e tal. Fica mais ou menos assim. Acho que ela fica bem bonita, ela é uma marca bem simples e bonita, no caso. E assim a gente fecha essa primeira opção, certo? E aí eu parti para a segunda. Segunda é o realizar. Eu já botei do planejar, aí eu fui para o realizar, certo? Então aqui eu já busquei o triângulo. Tu pode ver que o triângulo já está em outra posição, posição do play, a posição do start, a posição do positivo, né? Direcionando da esquerda para a direita, que é o avanço, né? E aí eu somei essa marca com a letra que era mais inusitada dentro do nome do teu escritório, que foi o G. Somando as duas, uma pitada de perspectiva, tu tem esse G estilizado. Tu pode ver que ele parte de uma linha, de um ponto de fuga em comum e fica esse G estilizado. Aí eu completei com a marca, né? E eu gostei muito pela simplicidade que a marca tem e pelo inusitado do triângulo estar no meio da marca onde tu não espera, né? Numa letra que tu não espera. Chama bastante atenção, é uma coisa incomum, né? E ainda assim continua bonito, né? E eu completei com arquitetura embaixo ali,
equilibrando bacana com a marca. Coloquei um cinza atrás para reforçar a leitura, para chamar mais atenção ainda para o símbolo, além de quebrar, ter esse reforço, né, das cores. E apliquei também na mesma parede para ter uma noção de como ficaria, né? Pode aplicar numa letra caixinha um pouco mais avançada e pintar o triângulo ali atrás, pintado mesmo na parede. Fica um efeito bem bonito, bem puxando a marca assim, fica bem legal, certo? Então essa é a minha opção mais simples, mais técnica, mais dentro do que tu me mandaste como referência. Eu achei essa aí mais dentro. Ela é diferente, mas está dentro do que a gente vê na arquitetura hoje, tá? E, como eu faço nas minhas apresentações, tem uma marca que eu viajo, tá bom? Que aí eu já saio do que foi pedido, já saio do que é esperado, aí eu já faço uma viagenzinha, né? E foi essa agora, que eu usei o integrar com minha inspiração. O integrar, tu pode ver, ela começa aqui do esboço, já faz todo o conhecimento que é feito, com tudo que é feito, faz a mescla e já torna a realidade. Sai do esboço para a realidade, integrando todo e qualquer conhecimento que tu tens da arquitetura, né? Que tu usa na arquitetura. Então eu comecei, peguei as iniciais, trígono, arquitetura, TIA, usei os triângulos que são obrigatórios na marca, né? E fiz a interação, esse interagir um com o outro, que vai formar essa integração de conhecimentos que tu tem, que tu aplica da arquitetura para realizar os projetos. E aí eu fiz um detalhe que é meio que um diferencial para não ficar tão parecido com essa interação, com as marcas que usam esse tipo de interação entre triângulos, que é a transformação. O que que essa fusão transforma numa terceira coisa, numa quarta coisa, que ele vai se misturando, ele vai forçando, ele vai interagindo uma coisa com a outra. Meu conhecimento é arquitetura com o projeto, meu conhecimento é arquitetura com a saúde. Então tem essa interação, vai misturando, né? E aí eu fiz esse símbolo que ele é mais inusitado, mais diferente. Ele tem o preto e branco que eu coloco como se fosse a arquitetura e as cores da saúde, esse azul esverdeado, esse verde azulado, como queira, eles vão se misturando e vão se transformando numa outra coisa. E a integração dele parece que tem cores diferentes, que um cinza é mais claro, outro é mais escuro. Na verdade, são só cores sólidas, que fazem parecer que há algum tipo de degradê, nessa marca, mas não tem, são cores chapadas. Essa interação eu acho bem bacana mesmo. E aí eu completei a marca com uma fonte bem elegante, né? Uma fonte bem distribuída. Tu pode ver que ela não está alinhada, mas ela equilibra de acordo com os traços triangulares aqui. A arquitetura vai parar no final do triângulo cinza. O RN é onde começa o triângulo cinza. Então tem toda essa interação, esse desequilíbrio equilibrado, né? Que essa marca passa, que é o que eu acho que a arquitetura meio que transmite também. É, tu tem bases, tu tem coisas retas e tal, mas tu pode transformar isso numa coisa absurdamente complexa, entendeu? É uma visão, né? Dentro do que tu me passaste de triângulos e tal, eu brincar com isso, né? Aí tem ela completa, né? Como tu pode ver. Eu vou te mandar o PDF desse arquivo também. Eu só quero que tu veja primeiro essa apresentação e depois passa para o PDF. Mas eu vou botar isso direitinho, tá? Então ela ficaria assim, né? E aí eu faço a aplicação também num, numa parede de escritório. Tu pode usar acrílico para formar a marca, um acrílico mais escuro. Pode dar esse ar de transparência, essa interação com a luz. Pode ficar um negócio bem bonito mesmo. Mas aí
essa é a minha marca mais viajante, né? Não é tudo que tu me passaste, eu tentei passar nas duas primeiras, mas aí eu digo, cara, agora o que que eu acho, o que que eu penso? Então aí eu já faço minha viagem particular dentro também do que tu me passaste no brief, certo? E aí eu te dou uma página aqui de comparativo, para tu olhar as três marcas para ver como que elas funcionam, né? E aí tu tem uma do lado da outra para ver o que que tu acha, qual o peso, o que que te convence, o que que tu acha. Lembrando que isso foi dentro do que tu me passaste. Se tu disser assim, pô, é isso mesmo, tá certo. Não, bora alterar aqui, bora mudar aqui. Eu te dou total liberdade para para fazer com que é ótimo se eu já tiver acertado. Muito bom mesmo, eu vou ficar muito feliz. Mas, se a gente tiver mais alguns passos, isso não é problema também, tá? Eu só peço que tome cuidado, porque às vezes o cliente às vezes quer misturar, quer fazer, não acaba tendo um resultado satisfatório, nem para ele, nem para mim. Aí a gente pode acabar num conflito, mas conflito que eu falo assim, poxa, vamos voltar lá atrás, o conceito era esse e tal. Mas não te preocupa, se sente livre para isso. Eu só peço para tu ter cuidado na análise, mas se sente livre se não estiver satisfeito, ou se estiver satisfeito, melhor ainda, né? Então, eu deixo agora na tua mão. Essa apresentação finalizou, né? A decisão ficar na tua mão, não tem pressa, o tempo é teu agora. E eu deixo que tu decida com toda tranquilidade. O que que é melhor, o que que é melhor se tem detalhes, se tem alteração, não tem alteração. Agora a bola está contigo. Eu vou ficar no aguardo da resposta para ver como que a gente consegue, como que a gente segue o trabalho. E ó, isso é um sábado, 18h22. Eu não furei o prazo, tá? Tá bom, um abraço, fico no aguardo.